Oyal, 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 oyalcha, oyalcha, oyalcha. Ei, aleluia. Yauxalã, Yauxalã, Yauxalã. Louvado e engrandecido seja o nome de Abacadosh, Yau dos Exércitos, para todos sempre. E em nome de Yahshua Mashiach eu peço para que o Pai abençoe cada um de nós, nos dando discernimento da sua palavra. Bom, irmãos, que todos vocês sejam abençoados em nome de Yahshua Mashiach, né? E que todos nós possamos chegar a este momento aqui, ganharmos as nossas coroas, tá bom? Então, irmãos, o que acontece, irmãos? É um assunto um pouco delicado que precisa de uma visão de águia. Precisa que nós venhamos a largar todo o nosso entendimento, né, e começar tudo do zero. Porque Yahshua ele diz que aquele que não se tornar como uma criança, humilde como uma criança, esse tal não poderá ver o reino dos céus. Por quê? O que significa isso, irmãos? Que nós devemos sempre estar olhando a tudo, certo? Nunca ser pegos por dogmas ou coisas do tipo. Porque, irmãos, existem 3 guerras diferentes, tá? E a Bíblia ela cita 2 delas. Então, no caso até as 3. Porque primeiro precisa ter uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial está se armando, tá? Mas como em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo diz que para aqueles que não receberam o amor da verdade, né, antes tiveram prazer na iniquidade, esses irmãos vão passar por prova, tá? Agora o que acontece, irmãos? Yahshua diz que vai nos guardar da hora da tentação, da tribulação ou da tentação, que eu já vi em outras traduções, tentação que significa tentar, né? Tentar, a operação do erro. Então, irmãos, para que um anti-Mashiach ele se coloque no lugar do Mashiach, precisa primeiro ter uma operação do erro, irmãos, certo? E é coisa que muita gente que tem visto meus vídeos não está entendendo. Estão falando, não, Gog e Magog é agora. Mas se o irmão fulano falou, é agora. Se o Bano Beltano ele falou, então, irmãos, devemos cuidar, tá? E prestar atenção numa coisa. Emmanuel Macron, na operação do erro, ele se encaixa? Não. Por quê? Porque tá todo mundo falando que é ele ou Jared, que é um dos dois, é o anticristo, tá? Então estão dizendo, quando o padre lá, os padres estão falando, as madres estão falando que o Papa é o falso profeta. Vocês acham que eles estão enganando alguém, irmãos? Não enganando ninguém. Não engana nem a minha avó. Não engana nem o meu pai. Não engana ninguém. Não engana eu. Não está enganando ninguém, irmãos. Eles estão mostrando que eles são. O Macron ali se posicionando ali, o Papa se posicionando como falso profeta, entendeu? Com o pacto global e tudo mais. Mas eu creio que há uma breve distinção aí. Por exemplo, precisa se formar um falso apocalipse, certo? Para que se manifeste o cavalo branco do primeiro selo. Entendeu, irmãos? Então, se manifestando o cavalo branco, todos estão dizendo que o cavalo branco ele é o anti-Mashiach, ele é o falso Mashiach. Mas eu andei analisando as escrituras aqui, irmãos, e me parece que o cavalo branco ele não é, vai ficar aberto à interpretação, mas que ele não é o anti-Mashiach, tá? Por quê, irmãos? Porque primeiro precisa vir uma operação do erro, isso é, vai vir um falso anticristo, para que depois o anticristo se manifeste. Ele vai se passar pelo Mashiach vindo nas nuvens, e eu tenho quase certeza disso. Se vocês não conseguem ver além do que está sendo proposto para vocês, bom, então aí é com cada um de vocês, tá certo? Então, bom,
que a gente pode falar em relação a isso? Vamos ver algumas passagens bíblicas aqui, irmãos. Certo? Vamos procurar aqui. Eu tinha separado aqui alguns capítulos, versículos. E vamos lá. A primeira aqui, ó. Ué, não foi? Agora foi. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem vai estar com dor de parto, irmãos? A terra, tá? Vamos colocar aqui que a terra vai estar com dores de parto. Mas em Isaías 66, né, como eu disse que Sião vai se tornar país, uma nação em um só dia, não é Israel. Aquilo faz parte da operação do erro, irmãos. Entendeu? Aquele país lá, Israel, ele faz parte da operação do erro. Por isso que eles precisavam formar. Isso está escrito na carta de Albert Pike. A Segunda Guerra Mundial, ela foi fomentada com esta finalidade de formar o Estado de Israel. Tá bom? Então, aquele ali não é aquela passagem de Isaías 66, está falando sobre o arrebatamento, está falando sobre o ajuntamento dos povos que Yahweh vai fazer. Possivelmente eu creio que é antes da tribulação. Eu acredito no arrebatamento pré-tribulacionista, né? E em Ezequiel, ali no capítulo 11, versículos 16, 17, 18, ali fala, irmãos, que os escolhidos eles vão ser levados até Yalshalã para tirar toda a idolatria. Vai tirar toda a idolatria, tá certo? E, bom, Ezequiel 38, 39 eu comparei com Apocalipse 20 e eu percebi que é a mesma passagem. Então, que se remete ao fim do milênio, quando Satanás será solto para juntar os povos contra os escolhidos, né, em Al-Shalom, que eles vão lá para tomar os despojos e o ouro que será oferecido durante esse milênio aos escolhidos e a Yalcha, tá? Então, irmãos, tem a guerra do Armagedon, que é quando os espíritos imundos, os 3 espíritos imundos de Apocalipse, eles se juntam, né? Eles vão juntar o mundo todo para combater o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Tá certo? E antes disso, tem um Gog e Magog? Não. O que tem é um falso Gog e Magog, que eles querem propagar, para que se levante um falso antimachia. Tá? O Cavaleiro Branco. Tá certo? É o Cavaleiro Branco, que não significa que é o anticristo. Então aqui está dizendo, quando disserem que há paz e segurança, isso é, vai estar tudo em paz e em segurança. Aí diz, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmão, nós estamos sobre paz e segurança, estão falando que tem paz e segurança agora. Então é tudo falso, irmãos, é tudo falso, tá certo? Então precisa vir primeiro essa terceira guerra mundial, né, que ela será fomentada para criar o ateísmo. Por quê? Porque o Criador não vai vir intervir nesse Gog e Magog agora que estão propagando, tá? Vai ser totalmente destruído, Israel vai ser totalmente destruído agora, tá bom? E aí virá o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco vai trazer paz e segurança. Depois que ele trouxe paz e segurança, ele vai fazer uma aliança por uma semana. E na metade da semana será cessado o sacrifício e a oblação, e virá sobre as asas da abominação o assolador. Olha quem vem, quem é que está vindo ali, o assolador? O anticristo ele vem só depois dos 3 anos e meio.
tá bom? Então, vamos analisar aqui as passagens para que a gente possa ter um maior entendimento em relação a isso. Tá bom, irmãos? Então a gente tem que notar, irmãos, que existe uma operação do erro grandíssima que está sendo feita agora para que nós todos acreditemos que Macron é o anticristo e que o Papa é o falso profeta, tá? E os próprios agentes deles, aí os agentes de desinformação, que são os padres, as madres, todos eles são agentes, irmãos. Entendeu? Então eles falam que o Papa é o falso profeta porque querem que vocês acreditem nisso, que é na verdade uma grande mentira. Tá? Então vamos ler aqui Daniel. Vamos aqui para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então tá aqui, ó, que esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Então durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício, das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, e o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador, que é quando Yahshua vem, ele vai exterminar, tá certo? Então aqui está falando de um governante que ele vai firmar um pacto por uma semana, mas na metade dessa semana será tirado ofertas de manjares, né? Aqui, ó, o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação. Vamos ver aqui na Bíblia, deixa eu ver, que Bíblia que é essa? Aqui é João Ferreira de Almeida. E ele fará um pacto firme com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Vocês conseguem entender? Não me parece ser a mesma pessoa aqui. Não me parece, entendeu? Ser o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, para mim, ele se encaixa aqui. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ó, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Ele vem depois dos 3 anos e meio, irmão. Esse aqui é o anticristo, tá? O anticristo está aqui. Eu não vejo que o anticristo é o mesmo cavalo branco, o cavaleiro branco de Apocalipse, do primeiro selo. Tá certo? Então eu queria mostrar para vocês. E tem outras traduções ainda que mostram isso mais claramente, tá? Então pesquisei na Bíblia israelita, Jerusalém, todas. Tá bom? Então tá aqui, ó. Então ia havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então aqui nós estamos vendo aqui quem? O cavaleiro branco, tá? Mas ele não fala aqui claramente o anticristo, ele está falando que é e eis que vi um cavalo branco. Isso é, vai vir uma falsa paz, mas depois da Terceira Guerra Mundial. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, quando o Mashiach ele promete nos guardar da hora da tentação, que é algo que vai tentar a gente, né? Que vai mexer com a gente. Pode ser que seja antes do primeiro selo, como está ali em Apocalipse 5, né? Sobre os 24 nações já estarem lá, antes da abertura do primeiro selo. Tá bom? Agora, se nós estamos vivendo um falso apocalipse, irmãos, um falso anticristo e um falso profeta, né, o falso do falso. Entendeu, irmãos? Se nós estamos vivendo o falso do falso, como Israel mesmo, assim, naquela passagem de Ishaiah 66, mostra claramente o arrebatamento, tá? E fala sobre os gentios. Então lá em Israel tá cheio de idolatria agora, tá cheio de coisa. Como é que vai acontecer tudo isso, irmãos? Tá? Então o que acontece? Então primeiro vem a Terceira Guerra Mundial, que é a operação do erro. Depois da operação do erro, o
que virá? Virá a falsa paz. Depois da falsa paz, na minha opinião, pelo que eu vejo aqui, vai vir o assolador. Depois de uma semana, depois da metade da semana, depois dos 3 anos e meio, aí vem o anticristo, o verdadeiro. Bom, irmãos, aqui como eu estava falando para vocês, deu uma cortada, uma caída aqui. Então esse cavalo branco, ele não fala claramente que é um anticristo, que fala que é um cavalo branco. E dos 3 anos e meio, né, após os 3 anos e meio virá o assolador. Então, e ele virá até a consumação, vai ficar até a consumação, tá certo? Então, vem primeiro um cavaleiro branco, aqui ó, depois vem o cavalo vermelho, cavalo da guerra, né? Então vem um cavalo preto, que é da fome, né? Então se a gente prestar atenção aqui, ó, até que na tribulação, ó, e ouvi uma voz dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então vai tudo ficar muito caro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Entendeu, irmãos? Então aqui me parece cevada, trigo e cevada. Então aqui são as pessoas, tá, irmãos? Trigo, cevada. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite é o Espírito e o vinho é o Evangelho. Entendeu? Então aqui já vai estar sendo pregado o Evangelho eterno. Pelo que eu posso notar aqui. Tá bom? Mas bom, aí o assunto não é esse, tá? Depois a gente fala sobre isso. Entendeu, irmãos? Então aqui está o cavalo branco, né? O cavalo branco. E sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Tá certo? E aqui é no 6º selo, né? Ah, não, no 1º selo, perdão. É no 1º selo. Deixa eu ver. Aí aqui, irmãos, é que eu vejo o anticristo aqui. Eu vejo ele vindo como Yahshua nas nuvens, né? Ele vai fazer imitação. Então aqui, ó, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Né? A gente sabe quem tem cara de rã, né? Os extraterrestres. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Criador Todo-Poderoso. Aí ele ressalta aqui, ó: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então ele vem como um ladrão, ó. Eis que venho como um ladrão. O que o ladrão faz, irmãos? Para quem fala que não existe arrebatamento, fala para mim, o que o ladrão faz? Ele vem e mata todo mundo e já era? Não, ele vai vir, ele sempre fala como um ladrão da noite, né? Ele vem como... Bom, irmãos, então como eu estava falando aqui, ó, caiu de novo. Então eis que vem como um ladrão. Ele sempre ressalta que vem como um ladrão, né? Para que a gente vigie, para estar sempre vigilantes, né? Então ele vem como ladrão da noite. Significa o quê? Que ele vai vir, vai roubar, vai levar algo para ele, tá certo? Então aqui é onde eu vejo eu tô vendo o arrebatamento aqui, irmãos. Então aqui quando o anticristo se passar por ele, né, que está falando que são espíritos de demônios que fazem prodígios. O que Paulo falou? O que Paulo ele fala? Ele diz que fará tão grandes prodígios que, se possível, enganaria até os eleitos. Olha aqui, ó. Entendeu? Aqui eu vejo se enquadrar os 3 espíritos imundos. Eu vejo o falso profeta, eu vejo o anticristo e vejo o dragão. Entendeu? Eu vejo o chifrudo aqui, que diz que primeiro vai ser jogado o anticristo e o falso profeta, né? E depois ele, o chifrudo, vai ser jogado depois dos 1000 anos, ele vai ser jogado, que é quando vai vir a guerra de Gog e Magog. Então aqui eles vão ajuntar o povo, todo mundo,
vão julgar. Vamos ler de novo. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Criador Todo-Poderoso. Tá certo? Eles virão trazendo paz. Na minha humilde opinião, eles vão vir trazer a paz. E é aquela passagem que diz: e quando disserem a paz e segurança, estamos sob paz e segurança, está tudo em paz e segurança. Então aqui eles vão ajuntar, irmãos, tá? O mundo todo para batalhar o Cordeiro. Então aqui ele fala: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui é o arrebatamento, irmãos, entendeu? Tô vendo aqui claramente agora. Então o arrebatamento eu acho que vai ser antes da abertura do primeiro selo, antes do Cavaleiro Branco, certo? Porém há muita confusão e diz que não, que vai ser depois, né, no final da tribulação. E aqui está mostrando que vai ser no meio da tribulação. Para mim aqui está mostrando no meio, tá? Então, irmãos, aí vai ficar a interpretação de cada um, tá? Só estou mostrando para vocês o que está escrito aqui nas escrituras, o que está mostrando. Então, para mim, o Cavaleiro Branco, ele pode até ser o Emmanuel Macron, na realidade. Não tem problema em ser, mas não o Anticristo, porque o Anticristo vem 3 anos e meio depois. Vocês entenderam? Que aí virá sobre as asas do Assolador, né? Virá o Assolador sobre as asas das abominações. Por que ele fala asas das abominações? Porque ele virá voando, irmãos. Ele virá descendo dos céus como Yahshua. Ele vai imitar a chegada de Yahshua com naves espaciais e todo prodígio de engano, né? Então por isso que, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, irmãos, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Criador Todo-Poderoso. Aqui, esse é o grande dia do Criador, o dia da ira de Yahweh, onde ele vai despedaçar as nações, irmãos. Certo? Então vamos aqui, Então aqui, irmãos, eu vejo esses 3 espíritos imundos subindo do abismo, tá certo? Então aqui, Apocalipse 9:11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion, que significa Apolo, Hélios, Deus Sol, Ra, entendeu? Esse ídolo da igreja católica aí, o Jesus, e todos esses deuses, né, deuses do sol, são o mesmo, entende? Então, quando aqui vai falar que o anjo vai tocar a trombeta, né? Se não me engano é a 4ª trombeta ou é a 5ª. Vamos conferir aqui. Apocalipse 9. Então aqui vai falar sobre o anjo do abismo, né? Aqui, E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e o poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E a fumaça do poço escureceu-se, o sol e o ar. Aí vai falar que da fumaça vieram os gafanhotos e tal, os demônios e tudo mais, entendeu? Na minha opinião, tudo isso aqui está relacionado àqueles 3 espíritos imundos, tá? Que vão subir do abismo. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aqui o 6º anjo tocou a trombeta, e uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante do Criador, o qual dizia o 6º anjo, que tinha
a trombeta, soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, né? E foram soltos os 4 anjos. Mas esses anjos aqui eles só são soltos quando 144.000 já foram selados, tá certo? Já foram selados, que está em Apocalipse 7, se eu não me engano. E aqui, ó, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo e tal, né? Bom, tô voltando aqui. Então, irmãos, acontece que é o seguinte, nem tudo é o que parece, tá? Então o cavalo branco, na minha opinião, né, ele não é o anticristo. Ele vai vir após os 3 anos e meio. É possível que o arrebatamento seja agora, antes da Terceira Guerra Mundial? É. Mas Yahushua, ele fala na carta a Filadélfia, né, porque não negaram o meu nome. Eu conheço tuas obras, não negaram o meu nome, mesmo tendo pouca força, né, e tal. Então é capaz, irmãos, que nós venhamos a ver um pouco da tribulação, né? Ou até passar essa metade, nós não temos certeza. Como eu disse, ninguém sabe. Nós não sabemos o dia e a hora, tá? Foi visto o sinal no céu, o verdadeiro sinal no céu de Apocalipse 12 foi visto agora, irmãos. Então, o filho varão nasce, o sol. Se é arrebatamento, não sei. Tá? Tem gente afirmando aí que eu falei, mas eu quero que vocês peguem um vídeo que eu digo que é o arrebatamento e que vai ser o arrebatamento. Não. Existe uma possibilidade, não descartamos as possibilidades, mas temos que estar firmes, né, em Yahushua. Eu não creio realmente que passe, né, que passe desse ano. Porém, possa ser que passe, irmãos. Ninguém aqui não vou falar pra vocês da certeza. Eu nunca dei certeza e não vou dar certeza, porque eu não sei quando vai ser o arrebatamento, tá? Ninguém sabe. Se nós estamos vivendo um falso apocalipse, então pode ser que o verdadeiro apocalipse só venha só em 2023, tá bom? Pode ser que nós podemos passar um período sobre tribulação, tá? Eu acredito que vai ser antes dos 7 anos, mas aqui mostra que vai ser na metade da semana, na metade dos 7 anos. Então talvez isso esteja relacionado ao atraso do noivo, né, irmãos? Que vai dizer que muitos dormiram e tal. Aliás, as 10 noivas estavam dormindo, só que as 5 prudentes vão entrar para as bodas, né, por não negarem o nome do Mashiach. Então vai ser algo assim que vai vir para mexer com a fé e com a Amuná. Mas Yahushua também ressalta que se possível, né, aliás, o Shaul diz que se possível enganaria até os eleitos. Então é bem possível que os eleitos já estejam lá com o Mashiach, tá bom? Então vamos ler aqui Mateus 24 para a gente, né, ter um pouco de entendimento aqui, ó. Então, Mateus 24, aqui ele estava no Monte das Oliveiras e perguntaram para ele, né, quando que vai ser os dias e tudo. Então ele disse, ó, Yahushua respondendo, versículo 4 aqui, Yahushua respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. Então muitos virão, irmão. Já vieram? Já muitos, já se cumpriu isso. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha aqui, irmãos. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
eu vejo a Inquisição Católica aqui, irmãos. Ó, e vosão de entregar para seres atormentados e matar-vosão. Sereis odiados de todas as nações por meu nome. Pode ser que aconteça novamente? Eu creio que sim, vai acontecer na tribulação, tá? Nesse tempo muitos serão escandalizados, os 3 serão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos aqui muitos irmãos dizendo, não, mas é o seguinte, fulano, beltrano, assim assado, nós temos que combater. Combater o que, irmão? É combater irmão, tem que conversar com os irmãos, ter amor. Uma coisa que eu já não vejo há muito tempo é amor aí essa igreja, né? Vocês aí que são os nicolaítas aí, né? Não vejo amor nenhum. Não vejo, né, realmente isso. O que eu vejo é como uma disputa. É um querendo mostrar que é mais sábio que o outro aí, tá certo? Então eu saí dos grupos aí, entendeu? Não pretendo entrar mais em grupos, porque eu vejo muita discórdia em relação a tudo. Então é nego xingando nego aí, tá certo? Então aí um vem e fala, não, mas tem que passar a peneira mesmo. Vai passar a peneira, mas não, isso daí não é fulano, não é beltrano, não é ninguém que vai fazer. Quem vai fazer é o Criador. O Criador, ele está peneirando os seus, porque os pães da preposição eram peneirados, e são 144 mil, irmãos, tá bom? Então aqui diz, né, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Que tiver amor no seu coração, irmãos. Tá mostrando bem claro, ó, e não é aquele que se mostra mais sábio, ou aquele que estuda mais, entendeu? Então aqui está falando, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendeu, irmãos? Então temos que ter ardente amor um para com os outros, né? E não estarmos julgando uns aos outros. Eu peço perdão se alguém se ofendeu aí, se eu cheguei a magoar alguém, entende? Porque eu não guardo mágoa de ninguém, né? E eu espero que também não tenham mágoa de mim. Agora, quando a gente mostra uma verdade, eu vejo que muitos irmãos vêm para nos amaldiçoar, falando, você vai ficar para tribulação, que você está contrariando o irmão tal, o irmão fulano. Eu não estou aqui para contrariar, irmãos, eu estou aqui para complementar, certo? Os estudos. E eu tenho visto que tem coisas que realmente não se encaixam, né? Então vamos lá. Ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. É aqui que vem o fim, irmãos. Tá bom? Então, vamos se dizer, já passou esse tempo de aflição? Passou um tempo, sim. A Inquisição Católica foi o tempo mais doloroso, humanamente, na história, falando, tá? Então, é possível que venha agora mais um? Sim. Pode ser que tenha mais uma tribulação. A gente tem que entender a história. Por que ninguém fala sobre Inquisição Católica? Ninguém fala sobre esse tipo de coisa. Morreu mais de 100 milhões de pessoas na Inquisição Católica. Os verdadeiros servos do Altíssimo, eles eram perseguidos pela Igreja Católica por não fazer o sinal da cruz. E aquele que não fazia o sinal da cruz não podia comprar, nem beber, nem nada. Não podia comprar, não podia vender, não podia fazer nada. Tinha que fazer o sinal da cruz. Se não fizesse o sinal da cruz, era morto, decapitado, queimado, estrupado. Enfiavam estacas, né, neles. Aquele povo sofreu muito, né? A época dos senhores feudais. É uma triste história, irmãos. Então, imagina, passar uma pequena tribulaçãozinha não é nada comparado ao que eles passaram. Os apóstolos passaram. As primícias lá, aquele pessoal que foi morto nas arenas dos leões lá por Nero, que foram, eles crucificavam as pessoas na rua e tocavam fogo na frente das crianças, todo mundo, irmão, entendeu? Para pensar quanto sofrimento o mundo já não teve. Aqui, ó. Então aqui, este evangelho será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí agora vai começar o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda.
Então, eu vejo aqui, quando o chifrudo se manifestar, que vai ser nos 3 anos e meio, tá? Não vai ser ali no cavalo branco, vai ser nos 3 anos e meio, irmão, que é a manifestação ali, tá? Que virá o assolador, né? Como está escrito lá no livro de Daniel, como eu li para vocês. Vem 3 anos e meio, na metade da semana. Aí vem o anticristo, o verdadeiro, entendeu? Então aqui, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem não entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui, irmão, é uma alusão ao arrebatamento. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam aqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então aqui, irmãos, eles falam para os que ficarem, né, na tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Machia está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Vocês estão vendo, irmãos? Aqui é na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Machia ou ali, não acredita. Por quê? Porque eles vão vir, os anjos caídos vão vir se passando por Yahshua, irmãos. Tá? Então aqui pode até ser que seja realmente aquele projeto Bluebeam, né, que eles dizem. Eu não creio que vai ter o projeto Bluebeam, eu creio que as coisas vão acontecer de forma literal, sim, muitas coisas que vão aparecer nos céus. O anjo vai passar pregando o evangelho eterno, vai dizer quem pôr a marca da besta, esse será condenado e tudo mais, né? Então aqui, quando vos disser, eis que o Machia está ali, aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos machias e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Ele está falando aqui o que? Falsos cristos, falsos profetas. Ele está falando aqui no plural, tá? E não no singular. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, eis que eu tenho falado antecipadamente, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui, irmãos, ele está falando do relâmpago, ele está falando dos 7 trovões, que vai juntar os escolhidos. Olha que legal. E aí, ó, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Na verdade, cadáver aqui, irmãos, quer dizer corpo. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Isso aqui é o arrebatamento. Como é que pode falar que não tem arrebatamento? Então eu creio, irmãos, que o arrebatamento ele vai vir quando aparecer o engano, quando os 3 espíritos imundos vierem, como eu mostrei para vocês. Tá bom? Então quando a gente vê os alienígenas descendo, pode crer que é o arrebatamento. Tá certo? Ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Louvado seja Abacadosh, Real dos Exércitos. Então, se nós formos comparar, aqui é a vinda dele, tá? Aqui é o final da tribulação. Agora, aqui é o arrebatamento. Cadê? Aqui, ó, que é arrebatamento. Pois onde estiver o corpo,
Aqui não é cadáver, irmão, é corpo. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntaram as águias. Então, o que ele diz? Que os escolhidos serão juntados, o trigo será juntado no celeiro, mas o joio será juntado para queimar. Entendeu, irmãos? Então eles vão juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra. Ó, e logo a aflição. Então aqui já foi arrebatamento. E logo a aflição. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então o que ele diz, irmãos? Ele diz que uma geração perversa e corrupta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Aquilo ele falou para aquela geração, que Yahushua ficou 3 dias e 3 noites na escuridão. E aqui é os 3 dias e 3 noites de escuridão literal sobre toda a terra, tá? E pode ser, irmãos, que esses 3 dias não sejam apenas 3 dias. Pode ser que esses 3 dias sejam 3 anos literais, porque eles querem libertar o segundo sol, né? E o segundo sol, ele vai cobrir o nosso sol. Então é bem possível, né? Que seja 3 anos literais de tremenda escuridão. Então o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando aqui dos anjos caídos, porque estrela é anjo, irmãos, tá? De uma forma literal. As estrelas são anjos, tá? Então quando a gente olha para o céu, a gente vê anjos e não estrelas, porque a terra é plana e as estrelas estão sobre o firmamento, que são os anjos. Eu já mostrei em outras passagens para vocês aqui que estrelas são anjos. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rígido clamor de trombeta, que é a 7ª trombeta. Entendeu? Os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, aqui a 7ª trombeta não é o arrebatamento, tá? O arrebatamento está aqui, como eu mostrei para vocês. Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Cadê? Aqui, ó. Pois onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Aqui é o arrebatamento, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então, irmão, visão de águia, tá certo? Nossa, até me arrepiei agora aqui. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E aqui vem, né, a 7ª trombeta. Então aqui, passamos por aqui, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam, crescem, né, e brotam suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Entendeu, irmãos? Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. As portas, aqui, ó. E eis que eu, na carta a Filadélfia, ele diz que tem uma porta aberta, né? Ele pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tá vendo? A porta aberta. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe. Aqui ele está falando do arrebatamento. Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. O Romeu mostrou que é um acréscimo. Tudo bem, mas não muda em nada. Aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, anterior à tribulação, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui pode ser também a comida dos ídolos, o vinho da Babilônia, bebiam o vinho da Babilônia, casavam-se com os ídolos, né? Com a igreja católica, porque aquele que se deita com a prostituta se torna uma com ela, e davam-se em casamento, né? Entendeu, irmão? Aqui está falando sobre os demônios, anjos caídos, ídolos, né, ao meu ver, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha aqui, irmãos,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Está falando aqui de comer a comida dos ídolos, beber o vinho da Babilônia. Possivelmente casavam e davam-se em casamento. Aqui eu creio que pode ser até com os ET, né? Vai ter cheio de gente doida para casar com ET, com extraterrestre. Vai ver lá o Ash está cheirando lá que eu mostrei nos vídeos anteriores, lá o loirão. As mulheres vão ficar tudo doida. As mulheres tudo gostam de coisa diferente, né? Vai tudo correr para os braços do ET. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então Noé vai entrar na arca. Quem é Noé aqui, irmãos? Os 144 mil, tá bom? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então aqui Noé, ele entrou numa arca. Então nós vamos entrar em algum lugar, assim como a parábola das 10 virgens. 5 virgens entram e as outras 5 ficam de fora. Então falar para mim que aqui quem é levado, né? Quem é levado é morto, aí que tu se engana, meu irmão. Ao contrário. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O que será deixado, irmão, é o que vai passar pela tribulação, vai passar pelo dilúvio. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso mestre. Aqui, ó, vigiar, porque não sabe. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Olha aqui, ele fala de Satanás e os anjos caídos, que é a sua família, né? Se eles soubessem a que hora de vir o ladrão, que horas que ele viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa, né? Por isso vocês estejam apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Uma hora em que não penseis. Senão ele tinha falado aqui, ó, senão o Filho do Homem virá na Páscoa, né? Ou virá numa festa. Não, vai ser numa hora em que não se sabe. Uma hora em que ninguém mais espera. A hora mais escura do ano. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o mestre constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu mestre, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu mestre tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, né? Voltar para a Babilônia. Virá o mestre daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui, irmãos, ele está falando aqui, ó, e começar a espancar os seus conservos, né? Tá falando aqui pra gente cuidar aqui em lhe tratar com as pessoas, tá? E não ficar apontando o dedo aí para as pessoas, né? Citando nome de irmãos ou irmãs, né? Que muitas vezes estão começando na fé e às vezes cometem erros. Eu cometo erro, todo mundo comete, entendeu? Por isso que a gente não pode apontar o erro de ninguém, porque quando a máscara cair, aí vai ser tarde demais, tá bom? Então ele vai separar junto com os hipócritas. Aqui, ó. E destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Tá bom, irmãos? Então nós temos que cuidar muito, né? Que a gente fala aqui para os irmãos. Eu até peço perdão aí por algumas palavras ofensivas, né? Mas que seja feita a vontade do nosso Abacadosh, Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, que abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Aqui esse vídeo até aqui. Então nós vimos aqui, irmão, que Yahshua ele fala sobre que a vinda dele será como um relâmpago. Depois, o sinal do homem será visto no céu. Depois, irmãos, tá? Então aqui me parece que o arrebatamento, ele pode ser
no meio da tribulação, tá? É o que se mostra aqui, mas eu acredito que vai ser antes de tudo, antes dos 7 anos de tribulação. Mas bom, aqui mostra para mim que ele virá como um ladrão quando chegar a abominação desoladora, né? Que vai ser quem? Vai ser, na minha opinião, é o tal do Cristo cósmico. Para mim não tem outra. O cavalo branco pode até ser Macron, mas isso não significa que ele é o anticristo. Porque na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso não quer dizer que ele, se governar, essa mesma pessoa vai fazer porque ele é um anticristo. Não, porque nas asas das abominações virá o assolador. Está escrito aqui, irmãos. Tá vendo? Então, às vezes, um erro de interpretação, mas não pode pegar tudo e jogar num balaio só. Ah, o cavalo branco é o anticristo, que é o filho de Satanás, que não sei o que. Não. Olha, tá falando aqui, ó. E esse governante, pois com sagacidade firmará um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana, aqui está dizendo que ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, né? E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, e o fim que já está decretado para alcançar exterminar o assolador. Então, irmãos, aqui tem outra passagem aqui, ó, que é de outra tradução. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Por que ele fala asa das abominações? Porque ele vai vir e descer como um anjo de luz, né? Então por isso que o apóstolo Shaul adverte que Satanás se transfigura, o chifrudo se transfigura por um anjo de luz, irmãos. Entendeu? Ele vai se passar por um anjo de luz. Então Macron, Papa, fora. Tá fora de cogitação, irmão. Tá certo? Então por isso que eu digo, primeiro vai vir uma terceira guerra mundial, vai se levantar o cavalo branco, tá? E aí quando disserem que é a paz e segurança, vai vir o assolador, sobre a asa das abominações. E depois que vier o assolador, que na minha opinião é o anticristo, ele é o Ashtasheran, ele é aquele Cristo cósmico, entendeu? Eles vão vir para juntar, que são os 3 espíritos imundos, são espíritos de demônios que fazem prodígios, e eles vão juntar o mundo para combater o Cordeiro. Então se você for para Apocalipse, você vai perceber que aí vai ser a batalha do Armagedon, não Gog e Magog, tá? Vai ser a batalha do Armagedon. O mundo todo vai se voltar contra o Cordeiro, tá certo? E terão aqueles que são chamados também, tá? Eu até gostaria de mostrar para vocês também isso. Opa. Deixa eu ver. Eu acho que é Apocalipse 19. Olha aqui, irmãos. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Criador, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, tal. Beleza. Aqui é depois do julgamento da grande prostituta, né? Então aqui vai ter os 24 anciões que se prostram. Então aqui vai vir uma voz do trono, louvai o nosso Criador. Então aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, os bodas do Cordeiro, bem-aventurados são os que vêm a bordo do Cordeiro. E aí, ó, e eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e havia um nome escrito,
que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Iau. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Alto do Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. E viu outro anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo às aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Criador, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. Aqui, ó, e vi a besta e os reis da terra. Então ele vai ver a besta aqui e os reis da terra. Quem é que juntou os reis da terra, irmãos? Os 3 espíritos imundos. Vocês estão entendendo? Então vai vir aqueles alienígenas e vão juntar o mundo todo para combater Yausha, porque eles vão dizer que Yausha, ele tá vindo tá vindo destruir os humanos, vai vir para matar os humanos, e eles vão ser como os salvadores. Entendeu? Nem à toa que nesses filmes aí eles bombardeiam a gente de ataque alienígena. E sempre vem um alienígena bonzinho antes para avisar. Entendeu? Isso é preparação. Programação pré-cognitiva. Tá bom? Eles estão programando a gente já desde criança com esses filmes aí de que vem um alienígena bonzinho para avisar que os mal estão vindo destruir a Terra. Então aqui, essa é a grande operação do erro, irmãos. E vê a besta e o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E aqui está: a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais que os enganou. E os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a sua espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram nas suas carnes. Bom, mas não é aqui que eu queria chegar, né? Queria chegar em... Deixa eu ver. E vi descer do céu outro anjo que tinha a chave do abismo e tal, e prendeu o dragão ali por 1000 anos. Bom, não é aqui. Outro anjo que tinha o poder... Onde é que tá aqui a batalha do Armagedon? Tanto... Morte... Então, irmãos, aqui a gente pode ver até a estátua de Nabucodonosor, né? Quando o Yausha ele vem como uma rocha estraçalha a Babilônia. Babilônia é o mundo todo, irmãos. Não se enganem. O mundo todo está sob o regime da Babilônia. Tá? Deixa eu ver. Bom, não é aqui, deve ser no... Aqui é o julgamento da Babilônia, né? Quando derramou a taça, os homens foram abrasados e o que onde derramou. Aqui, irmãos, ó. Aqui é aquela passagem que eu mostrei pra vocês, né? Então são os 3 espíritos imundos, que são espíritos de demônios, que fazem prodígios e vão congregar todos os reis da terra para combater o cordeiro naquele grande dia. Eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam vistas suas vergonhas. Eu creio que o arrebatamento se encaixa mais aqui, irmãos. Tá? O arrebatamento aqui na metade do ano, na metade dos 7 anos. Antes de ser a aparição do anticristo. Então o primeiro selo ali não me parece ser um anticristo, tá? O cavalo branco. Aqui, ó. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon.
E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou o Criador, para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, que ó, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram do Criador por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, irmãos, aqui vai ser após a Terceira Guerra Mundial, tá? Que vai vir agora. Vai vir a operação do erro. Por quê, mano? Porque vocês têm que parar para pensar uma coisa. O chifrudo, ele vai se aproveitar dessas passagens para se fazer passar por Yalcha, tá? Depois que ele se passar por Yalcha, entendeu? Essa vai ser a operação do erro. E bom, quem entendeu, entendeu. É isso aí, irmãos, tá certo? Então, que seja louvado Yahweh dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. E não se enganem, a Terceira Guerra Mundial não é Gog e Magog, tá? Porque o Criador agora ele não vai vir para proteger Israel. Tá cheio de abominação lá, irmãos. Tá cheio de templos de outras religiões, tá cheio de idolatria, tá cheio de tudo lá, irmãos. Então primeiro tem que ir lá e possivelmente, como em Ezequiel 11, eu acho que os 144 mil, eles vão lá e serão como um braseiro, né? No meio da palha, como está no livro de Zacarias. Bom, irmãos, então aqui, deixa eu ver. Tem que ver uma coisa aqui, que é a carta de Albert Pike. Então aqui a gente viu, né? Eu já tinha mostrado para vocês Gog e Magog naquele vídeo. Gog e Magog é a verdade, né? Só daqui a 1000 anos. Cadê a carta de Albert Pike? Aqui, ó. Carta de Albert Pike. Vamos lá. Então, irmãos, Ishael 66, ele fala do ajuntamento dos escolhidos, tá? Não fala da assinatura lá de Oswaldo Aranha, não. Aquela assinatura de Oswaldo Aranha ali, pro Criador, que não vale nada. Entendeu? Aquele país ali, de Israel ali, não se enquadra, irmãos, na profecia de Ishael 66, tá? Isso daí foi um engano, né? Que passaram, uma carnalidade, é uma forma carnal de ver as coisas. Então aqui tem a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ler aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver. Ó, a Primeira Guerra Mundial deve ser feita para permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e façam desse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânico serão utilizadas para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e usado para destruir os outros governos e para enfraquecer as religiões. Então aqui já começou, né, o trabalho dos Illuminati. A Segunda Guerra Mundial é tudo planejado, irmãos. Eles não preveram nada, eles planejaram, tá? Aqui, ó, a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando-se das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos, para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja suficientemente forte para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. O comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que então seria restringida e controlada até o momento em que precisaríamos dela para o cataclismo social final. Tá bom? E agora vocês vão entender o porquê da Terceira Guerra Mundial, por que estão falando que é Gog e Magog, que não é.
A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente, enquanto as outras nações, divididas uma vez mais nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus e provocaremos uma formidável cataclisma social. Por que eles aqui vão desencadear os ateus? Por quê, irmãos? Porque o Criador não vai vir para intervir nessa guerra de Gog e Magog, que é a Terceira Guerra Mundial. O Criador não vai vir, irmãos. Entendeu? Aqui, provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. Olha aqui. Eles vão colocar os comunistas para atacar os cristãos. Por quê? Porque eles vão falar, cadê o seu Deus, o seu Criador? Né? Ele não existe. É esse pessoal que cultua a bola, a NASA. Né? Eles amam o heliocentrismo. Entendeu? Eles creem realmente que vieram do macaco, na teoria da evolução de Darwin. Então eles vão perseguir os cristãos e os religiosos em todo o mundo. Aqui, entendeu? Então para mim aqui está parecendo que o arrebatamento vem antes disso aqui, da Terceira Guerra Mundial. Tá? Agora, se vai ser antes, eu não sei, irmãos. Tá? Então aqui, ó, o ateísmo absoluto, da origem da selvageria e da... Deixa eu ver... Aqui, vamos desencadear os nihilistas e os ateus e provocaremos uma formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, da origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Então, em toda parte, os cidadãos obrigados a defender eles mesmos contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão aqueles destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, falso Gog e Magog, é por isso que eu estou dizendo, prestem muita atenção nisso, cujos espíritos deístas partirão daquele momento ficando sem bússola ou direção. Por quê? Eles vão falar, mas o Criador não veio proteger o país de Israel, Gog e Magog, cadê a profecia? A profecia não se realizou. Vocês estão vendo aqui, irmãos, como é cruel? Como é cruel falar que agora está vindo Gog e Magog? Não é, a Terceira Guerra Mundial. Ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Essa aqui é a descida dos anjos caídos, irmãos. Eles vão vir nas suas naves aqui, ó. Os três espíritos imundos, tá bom? Eles vão vir aqui, ó. Já tá mostrando claramente. Então, trazido finalmente. Então, irmãos, aqui, ó. Trazido finalmente à luz do público, à vista do público. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados aqui, ó. Por que eles querem? Eles estão falando aqui, a destruição do cristianismo e do ateísmo, porque vai vir o falso Mashiach. É aqui que ele vem, irmãos. É aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Prestando atenção? Conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Aqui está falando que é o governo do anti-Mashiach, tá? Então vai vir a doutrina do Lulu aqui, que será trazido finalmente à vista do público. O que é isso aqui, irmãos? É quando se manifestar o anticristo verdadeiro, tá? Ele vai vir fazendo todo tipo de prodígio, todo tipo de coisa. E é aqui que vem os três espíritos imundos, né? Os alienígenas, eles vão vir para congregar todo mundo para batalhar contra Yahushua. Então primeiro vem essa guerra aqui, a Terceira Guerra Mundial, tá? Então se levanta o cavalo branco trazendo paz, e 3 anos e meio depois, aí vem o chifrudo, se passa o verdadeiro anti-Mashiach, se passando pelo Mashiach. Na minha opinião, ele vai destruir o Macron e o Papa, tá bom?
e se passando pelo Mashiach. E assim ele vai juntar o mundo todo para combater Yahushua, né? Que vai dizer que Yahushua é uma civilização de outro planeta que vai vir para destruir a raça humana, porque destruíram o planeta por causa da Terceira Guerra Mundial, vocês entenderam? Então, irmãos, fica esperto. Então primeiro vem a Terceira Guerra Mundial, depois vai vir os Anjos Caídos, a Batalha do Armagedon, onde o Criador vai enviar mesmo saraiva, fogo, vai eliminar todo mundo que for contra Israel. Isso poderia ser uma espécie de Gog e Magog? Tá bom, aí se encaixa alguma coisa assim de Gog e Magog. Mas depois dos 1000 anos, Satanás será solto a enganar as nações. Está em Apocalipse 20. E eles vão lá, irmãos. Então essa batalha aqui não é Gog e Magog, é a Terceira Guerra Mundial, tá bom? Então vai ser um falso Gog e Magog para levar as pessoas ao ateísmo e para que os cristãos fiquem sem bússola. Eles vão ficar perdidos, irmãos. Por isso que Yahushua fala, porque vocês não negaram o meu nome. Eis que conheço as suas obras e vocês não negaram o meu nome. Depois ele vai falar, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, né? Vou trazê-los, colocar eles de joelhos diante de vocês, porque isso aqui vai ser uma prova, irmãos. Entendeu? Pode ser que seja uma prova que nós tenhamos que passar também, tá? Porque ninguém sabe todas as verdades, né? Então temos que estar atento a tudo. Então se começar uma guerra mundial, essa Terceira Guerra Mundial, os outros vão falar, Gog e Magog, cadê o arrebatamento? E vão falar, nossa, cadê o teu Deus que não veio proteger? Cadê o teu Criador que não veio proteger Israel no Gog e Magog? Foi totalmente destruído? Vocês estão entendendo, irmãos? Então aqui, ó, a carta de Albert Pike se encaixa assim nas profecias bíblicas, tá? E bom, só não vê quem não quer, tá certo? Então fiquem com mais esse vídeo aí, em nome de Yahushua Mashiach, para a honra, a glória e a benevolência do nosso Pai Eterno, Abacadosh e Yahweh dos Exércitos. Que todos vocês tenham suas vidas abençoadas. E discernimento. Até mais, tchau, tchau.